Destaques finais do Jornal da Manhã, professor Marco Antônio Villa. Bem, em um momento de radicalização como nós estamos vivendo aqui no Brasil, defender a Constituição é algo absolutamente revolucionário. Pode ser até paradoxal, estranho, mas é o que nós estamos vivendo. Vivemos um momento assim de anomalia política do Brasil, porque a velha república morreu, aquela construída a partir da eleição de 1989, a primeira eleição direta para presidente desde 1960, 29 anos sem eleição direta. Tivemos eleição direta e tudo aquilo, aquele corpo partidário, aquilo terminou, tudo indica, em outubro do ano passado, com os processos eleitorais, porque o processo se dividiu nas eleições do dia 7, né, e do dia 28 de outubro. Aquilo terminou. Nós estamos passando um período de transição. Onde isso vai terminar, ninguém sabe, né? Ninguém pode dizer, mas é um momento de transição, que pode ser mais curto ou mais longo no tempo. É o processo político que vai determinar. A questão que se coloca é que há muita insatisfação no país e não se sabe bem qual é o alvo e como fazer, o que é natural em momento de transição, né? Isso também ocorreu em outros países. Por exemplo, há muita insistência de falar assim, precisamos construir a nova política, mas a pergunta é o que é a nova política? Né? No que ela consiste? É não ter partidos políticos, não ter Congresso Nacional, não ter Suprema Corte, só ter o Poder Executivo. A nova política é igual à ditadura? É uma pergunta. A velha política, mas o que é a velha política? Você define velha como o quê? Por exemplo, o presidente da República participou 30 anos do Legislativo, 2 anos na Câmara Municipal, 28 anos do Congresso Nacional. Ele próprio disse, outro dia, nessa semana, se fala em velha política, ele disse, eu sou a velha política. E é verdade, ele tem toda a razão, porque ele ficou 2 anos na Câmara Municipal, até 90, e aí foi sucessivamente eleito deputado federal. Gostou tanto da velha política que em 1992, a sua primeira esposa, então casado com a senhora Rogéria, elegeu vereadora no Rio de Janeiro, né? E gostou tanto disso que na eleição seguinte colocou o filho, Carlos Bolsonaro, como vereador. E gostou tanto que na eleição posterior colocou o outro filho, Flávio Bolsonaro, deputado estadual. E gostou tanto que aqui em São Paulo colocou um outro filho, Eduardo Bolsonaro. Portanto, mais 4, além dele, 5. Não há caso, inclusive, na história recente republicana, de alguém com uma ligação direta tenha tantos, participando, entre aspas, da velha política. A questão, portanto, não é definir velha nova. O que o Brasil luta, deseja, e é uma interpretação que eu estou fazendo, é ter uma política transparente, é o respeito à coisa pública, é o respeito à lei, o respeito à Constituição, é a convivência dos 3 poderes que são independentes, né? O judiciário, o executivo, o legislativo. Há contradições entre eles, que isso faz parte do jogo democrático, da história das democracias ocidentais. Essa organização nasceu lá, inspirado pelo Montesquieu, né? O Montesquieu é adotado pela primeira vez nos Estados Unidos, quando da independência, em 1776, aí vem a Constituição de 1787, e aquilo vem o regime presidencial de 3 poderes, né? É bom lembrar que o Montesquieu não está falando em república, mas na estruturação do Estado, porque você tem a tripartização do poder tanto em monarquias constitucionais como em repúblicas presidencialistas ou parlamentares, depende. No caso dos Estados Unidos, uma república presidencialista. E aquilo influenciou todo o processo independentício no começo do século XIX, na América Latina, né? E o processo do Brasil, que é um pouco diferente, que o Brasil acabou sendo um império entre 1822 até 1889, mas e tendo uma pequena diferença também em relação aos nossos vizinhos, que o Brasil tinha um poder a mais, além dos 3 consagrados pelo Montesquieu, que o Benjamin Constant defendeu, que é o poder moderador, que vigorou durante a Constituição de 1824 tal, que era o poder pessoal do imperador. Porém, a partir da República, com a Constituição de 91 e as sucessivas constituições que nós tivemos, né, 34, 37, 46, 67, a emenda constitucional número 1 de 69 e a Constituição de 88, se consagrou a divisão de 3 poderes. E nós temos de aprender a conviver com isso. O Brasil está de muito mau humor. É natural até, porque devido às questões econômicas, deixa as pessoas muito irritadas com essa situação. E esse mau humor chega no campo político e aí vem um desejo de achar que tudo se soluciona pela força. Não se soluciona pela força. Na democracia se soluciona pelo debate, né, pela convivência de contrários, por ouvir o outro, né? O outro faz parte. É bom lembrar, se o presidente foi eleito,
milhões votaram no candidato opositor no dia 28 de outubro. A mesma urna que elegeu o presidente da República, elegeu os deputados federais e alterou 2/3 do Senado Federal. É a mesma urna eletrônica, que por sinal não foi questionada por ninguém. É curioso, né? Esse assunto caiu no esquecimento. Então, a dificuldade na democracia é isso, é conviver. Eu acho que a manifestação de qualquer caráter, desde que respeite a lei e a Constituição, das ruas é essencial à democracia. O espaço das ruas é o espaço da liberdade e da democracia também. Indiferente se é crítico ou apoiador do governo, né? Ou disserte sobre outras questões, independente se é oposição ou situação. A questão chave que me parece é a defesa da democracia, a defesa da Constituição, né? Num país que tem uma tradição autoritária. Não podemos esquecer que o século XX foi marcado por ditaduras no Brasil, não podemos esquecer momentos de grande restrição das liberdades, né? E que a conquista da Constituição de 5 de outubro de 88 é importante, inclusive para nós no espaço do jornalismo, né? A garantia da ampla liberdade de expressão, de manifestação, de opinião é dado pela Constituição de 88. No caso da liberdade de imprensa, os artigos 5º e 220 que garantem, né, esse espaço de crítica que é fundamental para o funcionamento da democracia. Não há democracia sem Constituição, não há democracia sem os 3 poderes funcionando de forma independente, não há democracia sem liberdade, não há democracia sem a convivência dos contrários.